Você sabe quais problemáticas existem na educação física escolar? Não? Eu sou a Karina. Eu sou o Guilherme. Eu sou Mariene. Somos professores de educação física e alunos do mestrado profissional em rede da UFSCar. E vamos apresentar por meio desse vídeo algumas possíveis problemáticas e juntos refletir sobre o assunto. Com o início da escolarização, as crianças que antes ficavam o dia todo em casa passam a frequentar a escola, instituição responsável por organizar atividades, definir objetivos e estratégias de diferentes conteúdos. E a educação física sempre esteve presente nas escolas? Não, a educação física foi considerada prática obrigatória da educação básica a partir de 1961. Porém, encarada como mera atividade e desconsiderando sua capacidade reflexiva. Em 1971, foi considerada facultativa a trabalhadores, pessoas acima de 30 anos, quem estivesse em serviço militar, mulheres com filhos e pessoas com incapacidade física. Essa visão biológica, que considera apenas o fazer prático, contribuiu para a construção de um estereótipo da disciplina, que historicamente ficou conhecida como atividade para treinamento, saúde e lazer. Foi apenas em 1996, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, que a educação física se tornou componente curricular, sendo ainda facultativa nos cursos noturnos. Mas foi apenas em 2001 que ela se tornou obrigatória em toda a educação básica. Ótima conquista para a educação física, não é mesmo? Calma! Apesar de uma aparente conquista, a educação física ainda era apresentada com uma visão biológica, considerando que devia ser adaptada às idades dos alunos e suas capacidades e características. Ainda, ao garantir autonomia às escolas, quanto à organização e estrutura curricular, a LDB não considera condições mínimas para o trato da educação física dentro da escola, como número de aulas, quem será o responsável pela sua aplicabilidade, dispensas, entre outros. Em 2003, é possível observar outro retrocesso. A educação física se torna novamente facultativa aos trabalhadores com carga horária superior a 6 horas diárias, pessoas com mais de 30 anos, militares e mulheres com prole. E qual o problema dessa facultatividade? Pois bem, ela reforça a concepção de educação física como atividade eminentemente prática, com o olhar biologicista, e não considera a educação física como um campo de reflexão e construção de conhecimento, contribuindo ainda mais para a desvalorização da educação física. Além de tudo isso, ainda permite diferentes interpretações quanto às dispensas dos alunos. Afinal, o aluno que apresentar essas características é liberado da aula ou da parte prática? Agora que já apresentamos o processo histórico legal da educação física escolar, que já é um tanto quanto problemático, vamos refletir sobre outras questões? Essa visão biológica, entre outros fatores, incentivou a constituição de um professor com uma atuação pedagógica tradicional na escola. Mas o que seria esse professor tradicional? É aquele professor que trabalha com abordagens de caráter esportivista e valoriza alunos com aptidão física, transformando a aula em momentos para preparação de campeonatos e valoriza apenas o fazer, a prática, trazendo o esporte para dentro da escola e excluindo alunos com pouca aptidão e muitas vezes separando meninos das meninas. Mas só existe esse tipo de professor na escola? É claro que não. Existe um tipo de atuação docente que, segundo Gonzalez, pode ser ainda mais problemática, que é aquele professor que já abandonou a profissão, não acredita no potencial da área, deixando os alunos escolherem o que realizar na aula. Conhecemos esse professor como o famoso rola-bola. Mas não existe nenhum professor que salve e valorize a educação física na escola?
Claro que sim! São os professores considerados por Gonzalez como inovadores. Esse tipo de professor entende a educação física como produto da construção histórica das manifestações corporais e traz a cultura corporal do movimento para ser tematizada e refletida durante as aulas. Além do ensinar a fazer, eles conduzem os alunos a saber sobre o fazer. Muitos são os fatores que influenciam, positivo e negativamente, as atuações docentes desses professores. E Gonzalez nos apresenta alguns, como, por exemplo, o processo de transformação da área a partir da década de 80, renovação versus tradicional. As condições objetivas de trabalho, que são os recursos oferecidos pelo sistema para o professor desenvolver suas atividades. A cultura escolar e sua relação com a disciplina, como a invisibilidade da disciplina, o caráter funcional de abandonar a docência e a hierarquia das disciplinas escolares. As disposições sociais do professor atualizadas no contexto de trabalho, como as experiências de vida na formação até a realidade escolar. E como pensar uma educação física inovadora? Uma possibilidade é trabalhar com o saber fazer e o saber sobre o fazer conectados, onde não há separação de teoria e prática. Dessa forma, o conteúdo prático pode ter reflexões e problematizações fundamentais para dar sentido ao conteúdo trabalhado. Não parece difícil, mas a busca pelo conhecimento deve acompanhar esse perfil de professor que valoriza a educação física. Mas e se o aluno não quiser participar da aula? É muito comum acontecer isso, principalmente nos anos finais do ensino fundamental e médio. Nesse caso, o professor precisa entender as causas do desinteresse e procurar soluções. E como fazer isso? A literatura nos ajuda a entender que o desinteresse pode ter a ver com práticas repetitivas de conteúdos ao longo dos anos escolares, além de experiências de insucesso e exclusão na aula, por motivos técnicos e culturais, e também por conta das aulas no contraturno. Isso mesmo. O universo do movimento historicamente valoriza os mais rápidos e os homens, sendo que a abordagem puramente prática exclui meninas e os menos habilidosos das aulas de educação física, colaborando para o domínio simbólico dos homens na sociedade e dificultando o empoderamento feminino. Na escola, quando o assunto é movimento, observamos que a supremacia masculina aparece desde o domínio do espaço da quadra nos intervalos até nas aulas de educação física. E isso tem a ver com questões de gênero? Sim! A questão de gênero está relacionada à construção social dos sexos, onde é imposto o que a menina e o menino podem ou não fazer na sociedade. Partindo da ideia que a única diferença entre eles é a biologia, as determinações culturais e sociais só criam diferenças a mais, que não deveriam existir. Por isso, a escola, desde a educação infantil, é o principal lugar para desconstruirmos essa ideia de que isso é coisa de menino e aquilo é coisa de menina. E a indisciplina, que é um assunto que preocupa a todos, também aparece nas aulas de educação física? Sim, com certeza. E para lidar com ela, pode-se trabalhar com construções de regras coletivas, fazendo os alunos entenderem o princípio das regras. Outra estratégia é fazer o uso de metodologias ativas, na qual a colaboração do aluno é essencial para o sucesso na aula. O Sport Education é um exemplo disso. E falando em esporte, temos ou não que trabalhar com ele na escola? Temos sim. Ele faz parte da cultura corporal do movimento e deve ser tematizado pedagogicamente, dando característica escolar para ele. E como fazer isso? Através da pedagogia do esporte, que acredita no potencial transformador deste conteúdo. Deve-se substituir práticas de detecção de talentos,
de valorização dos mais habilidosos, de abordagem exclusivamente técnica, por aulas em que se busca compreender os diferentes significados do esporte, contextualizando e trabalhando com questões sociais, para contemplar a diversidade, incluindo a todos. E agora que vocês entenderam que a disciplina de educação física é muito rica e importante, que tal colocar a mão na massa e criar projetos de intervenção dentro do ambiente escolar? Mas por onde eu começo? Primeiro, pense no que mais atrapalha suas aulas de educação física na escola, e estes serão os temas geradores do seu projeto. Em seguida, é só seguir os 4 passos. Investigação, que é a escolha do tema de estudo. Depois, tematização, que é a apresentação ao grupo e criação do nome para o projeto. Em seguida, processo de descodificação, que é a exploração e percepção da situação limite. E, por fim, problematização, que é a teoria e a prática, na qual alunos e professores buscarão juntos as respostas necessárias para a compreensão dos temas estudados. Bom, acredito que agora vocês conseguem perceber que cada aula deve ser pensada e planejada, colocando o aluno como protagonista, para que assim tenhamos uma disciplina realmente transformadora, que marcará a vida dos estudantes. Esperamos que tenham gostado do conteúdo e até a próxima!